uma mensagem literária, ela é sempre gongólica. Sempre gongólica, a rigor. Se você for olhar, todas as escolas literárias são gongólicas. A boa literatura... Que varia o percentual do gongorismo. A boa literatura é feita bem analiticamente, né? Eu sou professora de literatura, né? Então eu estudei muito literatura. Quem tem Ivanilda? É bem difícil sintetizar, né? Junte-se a Ivanilda, vocês vão fazer uma dupla fora de série. Agora tem que jogar fora. Tem gente lá atrás que quer o micrófono. Já foi? Já. Professor, foi falado aí sobre a questão do Holopensene. A pressão hoje que a gente tem, a nossa geração, é muito do fator econômico, tá? E a questão também da chamada aparênciolândia. Questão da roupa, do dinheiro, da idade, da perfeição. Então isso tanto na cidade pequena como na cidade grande, tem esse aspecto, né? Como é que a gente pode lidar com isso? A primeira coisa é colocar priorologia na vida da pessoa. Ver o que é prioritário. Analisa aquilo com ela e mostra essa realidade. E acabar com tudo que seja excesso, bobinho, infantil, aquilo que eu chamo pré-maternal. Entende? Caminhar para a maturidade dos approaches, das abordagens. É muita gente que faz abordagem apenas infantil, adolescente, bobinha, ingênua. Isso é imaturidade. O processo é levar por aí. Por exemplo, é incrível, você, por exemplo, você vai ao shopping. Aí, hoje nós temos shopping aí, que está um shopping que ninguém pode estar reclamando. Tem muita coisa lá dentro. É um santuário do consumismo, ou do superfaturamento. É uma loucura aquilo. Eu estive lá ontem, estava examinando as coisas. Qualquer coisa, vocês vão às lojas americanas. Estou fazendo uma propaganda das lojas americanas. Quer ver o que é besteira? Vai lá nas lojas americanas. Há muito tempo que eu não vejo tanta bobagem junta. E eu falei assim, bola, isso deve ser na área de criança. Não é, é de adulto. Chega lá e dá uma olhadela, mas assim, ó, vai por todas aquelas avenidas lá dentro. Você custa andar de tanta coisa que tem. É montra, estante, tudo que tem. Entra, por exemplo, à direita na loja americana e vai aonde tem filme. Só de você chegar até lá, você vai esbarrar com tanta coisa que tem. É simplesmente impressionante. Agora veja, nós não estamos aí numa loja de 99 cents. É uma loja americana. E aqui tudo vende. Você vai comprar uma coisinha à toa, é R$46. Uma senhora nota, o Brasil está rico. É impressionante a gente ver isso tudo. Ontem eu estive analisando, falei, bolas, a situação é precária. Agora eu olhei assim, ó, um período grandão, falei assim, vamos ver se tem alguma coisa que possa me interessar, que me ajude na minha vida. Eu não achei uma coisa, mas assim, foi um bairro lá dentro da loja, bairro, um bairro inteiro, aquele distrito, não achei nada aqui. E olha que eu gosto de ter as coisas corretas, eu faço estoque daquilo que me ajuda, mas não dá. Agora, ó, outra coisa que eu tenho percebido, o Brasil está misturando o material de venda entre adulto e criança. Chega num ponto que você não sabe o que é adulto, você não sabe o que é criança. Tem uma fase que está misturada. Eu estava olhando, é muita coisinha infantil, e coisa de moça, mulher. A mulher moça desapareceu, lá é uma coisa só, tudo uma criançada. A lingerie feminina, a gente morre de rir, porque agora você vai comprar lingerie para mulher adulta, é com bonequinho, balinha, balão, é tudo de criança. Só que para adulta, é pijama e lingerie. Eu vi que houve aí uma queda, mas veja, isso é até. Agora, ó, só falta o Arise, aquele negócio do Child Arise, lá dos Estados Unidos, vir para cá. Só está faltando isso, mais está tudo aí. Que aquilo é o top. Portugal já tem aquilo há vários anos. Aqui não, a Europa já pegou. Entende? Você sabe o que é, né, o Child Arise? É de criança. Toys Arise. Toys Arise.
Não, a loja americana nossa não é pequena, não. Se alguém quer comprar alguma coisa inútil, vai lá. Se alguém quer comprar alguma coisa de qualquer preço, vai lá. Se alguém quer comprar alguma coisa variada, vai lá. Eu estou fazendo propaganda da loja americana. Agora, eu entrei lá por quê? Ninguém vai perguntar por que eu entrei? Eu entrei lá para ver os lançamentos dos filmes, só isso. Que eu compro lá. É o melhor lugar que tem. E lá tem os lançamentos. De 19 a 44 reais cada filme. Tá certo? E eu compro esses novos que ainda não chegaram. Eu fico de olho. Toda vez que eu vou lá para ver os lançamentos. Sabe, para escolher alguma coisa. Eu comprei um da Zeta Jones ontem. Que é um que eu não vi lá, um negócio novo, antigo, que eles fizeram agora. E é lançamento, que está R$ 44 reais. É lançamento. Agora, gente, quem é que vai fazer hoje a eleição? Eu quero dizer para vocês que domingo é o código consagrado. Agora, hoje nós temos 17 verbetes para fazer a eleição. Verbetes de sexta-feira. Antinomia, antimonotonia, Quem é que mandou isso? retilinearidade consciencial, criatividade irresponsável, década, rastro textual, tesaurização, aí verbetes antigos, diferença semântica, operação, peça única, Você põe no álbum da prerrogativa, primo-ponente, referência, relatividade, soma, taxologia da segurança e usabilidade. Pessoal, eu vou aproveitar que não tem recado hoje para dar um recado para os tertulianos e para os teletertulianos. A gente está com um site novo, quase pronto. É um site que vai dar a possibilidade às pessoas de votar o verbete, certo? Então a pessoa vai entrar no site, vai ter todos os assuntos da tertúlia que vão ser votados e vai poder fazer só uma votação. E só as pessoas que estivessem assistindo à tertúlia online. As pessoas que estão aqui só vão poder votar aqui. No final da tertúlia, a gente vai somar os votos dos teletertulianos com os votos do tertuliano e vai ter o resultado final. Vai ter um horário para fazer essa votação online. O horário é das 13 horas às 13h30, para dar tempo a fazer tudo. A gente está já com quase todo o programa pronto. E depois também, junto com essa opção, a pessoa vai ter a opção de baixar em arquivo PDF o verbete do dia. E a pessoa vai poder baixar o verbete 11h30. Por que a gente escolheu 11h30? Porque é o horário em que o professor Valdo já traz os verbetes aqui no refeitório e a gente coloca lá na caixinha dos verbetes. Então, a gente pensou que na mesma hora que aqui fica disponível o verbete, nesse horário também vai ficar disponível para a pessoa ter uma hora de tempo para ler o verbete, estudar o verbete e depois poder debater. Tudo isso, gente, está sendo feito, o site está quase pronto. Pacíficos, que fala muita coisa sobre o assunto. Você tem que ver, porque é muita coisa que fala nisso. Agora lá, seria bom depois dar para ele os capítulos que estão falando, aquelas caras todas. E é bom ele ver também aqueles processos dos grupos, tudo aquilo com os grupos. Você tem que ver os grupos belicistas, como é que são. Lá tem 100 de cada um deles. No, porque eu estava pensando que não sei se eu estava tendo um problema linguístico, né? No sentido de que para mim coesão é unir, entendeu? Então não é coerção. Ah, coercitivo. Ok, a palavra que eu estava usando. Tá bom, coercitivo. agora entendi.
Entendeu? Agora entendi por que não entendia. Tá bom. Ok. Tá certo? É um processo idiomático, linguístico. Viva o espanhol. Viva o castelhano. Agora, eu estou sendo muito coercitivo sobre vocês? É bom a gente perguntar, né, para saber. Né? Se eu passar da conta, vocês me avisam. É isso? Tem algumas dessas perguntas que eu estou deixando para fazer do outro dia, entende? Esse Tiago André, ele? Ah, é outro. Ah, sim. Número 3, acho. O número 2. André? Tá, eu vou olhar depois essas coisas, com calma. Mas, quem é que ficou mal parado dessa história toda aí? Vocês já desfizeram os defeitos ou ainda não? Vão desfazer? Como é que é? Tem algum defeito? Eu acho que aqui está todo mundo tão perfeito que não tem defeito, é isso ou não? Quando você fala começa o externo, depois o interno. Esse externo é porque você começa com os efeitos, porque sempre começa no interno, Não, porque o defeito para a pessoa ver a extensão dos efeitos negativos. Então primeiro vai tirando dela. os efeitos do... Ela tem que ver para reconhecer aquilo, porque sempre a pessoa pensa que aquilo é superficial, e não é. Quase sempre o prejuízo é maior profundo. e o estrago é mais embaixo. Então, a hora que ela começa a ver a parte externa, ela começa a ver o que quer que tem. E ela vai ver a razão de ser, de proceder essa reciclagem. Porque se a pessoa não vê, ela não vai se dar ao trabalho, ao sacrifício, às vezes, de mudar. Entende? Então, por isso que eu falo, primeiro é ressex, depois é que vem a ressex. Então é a autoconscientização, Não né? deve inverter nunca essa posição de atividade. É o ideal, sempre. Primeiro, se ela faz a ressex, ela vai ver o universo, a amplitude do universo. É aquilo que chama hoje, eu gosto de falar, parâmetro. O parâmetro daquela condição. Agora, depois que ele viu o parâmetro, ou a pessoa, a mulher, ou qualquer um, ela vai chegar internamente e ver qual é o fator desencadeante, o que detonou, qual o gatilho daquilo. O problema é intraconsciencial, é a sede que está mandando. O resto é filial, o resto é periferia, a coisa toda é o centro, é a mosca, é o que interessa lá, o núcleo, é o core. É isso que a gente tem que olhar sempre. Não tem jeito de fugir. E com a pesquisa vai vendo os fatos, que vai sendo os efeitos, aí vai começando a chegar no ponto... Não é só isso, a pessoa vai ver, por exemplo, com quem que ela relaciona, por quê, o que ocasionou. Os fatores, por exemplo, principalmente emocionais, emotivos, que acarretam pega aquilo. sempre em algum lugar. Porque a maioria tem uma boa conotação percentual muito elevada de emocionalismo. É o que eu chamo de comocionalismo. A comoção, entende, daquilo. Tem certas pessoas que a hora que vem o alcance daquilo, dizem, mas minha vida é uma tragédia. E eu não sabia que era. De tanto erro que a pessoa encontra. A hora que vê. O modo de pensar. Agora veja, como é que eu vou falar para a pessoa mudar aquele modo de pensar direto, se ela nem viu o alcance? Mas a hora que ela mesmo constata os fatos externos e começa a ver, ela vai levar muito mais a sério a renovação que ela precisa. Entende? Então isso é uma autoterapia, autocuroterapia que eu chamo. Mas, Valdo, as pessoas têm muita dificuldade, a gente vê até na conscienciometria, em avaliar as consequências dos seus atos. A maioria tem dificuldade porque elas não querem avaliar, elas criam a dificuldade. Elas sabem que podem, tem que fazer, mas elas não querem. Então, por exemplo, a maioria quer, quando chega, que você confirme o modo dela viver. Que ela está vivendo otimamente, que ela é ótima, que está acima da média, que não precisa de renovar nada. Então, veja, a coisa é muito mais séria do que isso. Então, a pessoa tem que reconhecer o fato. Outra coisa, de cara, se nós pegarmos, viu, Adriana, e querer que a pessoa entenda um processo íntimo dela,
ela tem muito mais dificuldade do que ver a consequência, os efeitos, as derivações de um processo externo. A consequência daquilo fora. Agora, a hora que ela vê, ela pensa que aquilo tudo sai na diurese, uma coisa secundária, é apenas uma moldura, entendeu? E não é. Agora, quase sempre, de início, a pessoa vê apenas uma parte superficial. Se ela vai aprofundando, ela vai ver que o desastre é muito maior. E cria muito mais problema na vida dela do que de início ela pensou que criasse. Professor, só para fechando, a questão da análise e síntese na linguagem, tanto escrita quanto oral, eu acho que passa, eu estava prestando atenção se eu colocar a questão da emocionalidade, eu acho que o analítico, ele se prende muito às emoções. Olha o caso do Balzac, né? A escrita do Balzac, muito floreada também, e muito emocionalidade, né? E no caso, a síntese é a pessoa mais racional, romance, né? Todos eles são emocionais. Então aí eu é o acho que a chave da questão é a emoção aí na hora de... não, mas isso é porque é literatura. Literatura é tudo emocionosa. Sim. Entendeu? Você tem que ver, não é bem assim. Tem que examinar o fato, como é que é. O problema todo é de mensagem. Uma mensagem literária, ela é sempre gongórica. Sempre gongórica, a rigor. Se você for olhar, todas as escolas literárias são gongóricas. E no fim, a imaturidade. Então aqui é especificar o que é o problema. Por que é que não completou? Entende? É o inacabado. O que eu fico assim, o senhor mesmo falou assim que a numerologia é difícil de ser feita. Tá? Quais são as variáveis que se tornam difíceis fazer? Ele está seguindo uma ordem. Sim, uma ordem do prejuízo. Observa que é a ordem do prejuízo. Sim. Isso é que nós chamamos que é a ordem descendente. Ela está caindo. Ela cresce igual rabo de égua para baixo. Tá certo? A ordem que está aqui. Tá. Agora, por exemplo, assim, a hominologia também está no mesmo raciocínio? Não, às vezes, depende do tema, o que é. Você tem que ver. Se você seguir direitinho o que se passa, você acaba entendendo qual é o espírito da coisa. Entende? Você olha, por exemplo, a sinonimologia. Às vezes tem sua razão. Antonimologia. Depende do que é. Agora, você observa também a colocação, por exemplo, holotecologia. Analíticoteca, metodoteca, traforoteca, nosoteca. Essa está com a ordem também. Agora, por exemplo, Sr. Walter, a gente pode estar escrevendo sempre nessa ordem, ou seja, quando você coloca um texto seu... É sempre melhor você escrever colocando a orientação. Isso chama a direção, o rumo e o processo da ascendência ou descendência. Se está indo para baixo, se está indo para cima. Se uma coisa é positiva ou se é negativa. Se ela é patológica ou se é homeostática, se é sadia. E sempre é importante para você, para saber o que falta, o que passou, o que precisava de retificar, se a linha do pensamento está correta. Quando uma pessoa começa a imprimir maior linearidade no modo de pensionizar, tudo que ela faz começa a seguir essa linha. Com o passar do tempo, não tem jeito. Observa minhas coisas, que tudo tem sua ordem. Eu não ponho nada fora. Você vai ver a água, olha daqui, olha aqui, olha como é que está isso. A água está depois do copo, eu não ponho na frente. Você entendeu? Agora veja, eu não tenho toque, eu não sofro disso. Eu não sofro com essas coisas, eu já expliquei isso aqui. Então o processo de toque, é preciso ter cuidado da pessoa não confundir o que é patológico com o que é sadio. Outra coisa, eu não sou perfeccionista, mas eu sou detalhista. Até um certo ponto, o detalhismo, às vezes, é muito mais difícil que ser perfeccionista. Agora, quando você combate a questão de ansiedade, isso é natural de você. Ansiedade, você já viu? Aqui, não. Aqui, a minha mão. Vou fazer 76 anos, vê a minha mão. Agora, outra coisa. Tem um negócio mais sério. Além do processo do detalhismo, é o caminho da exaustividade. A exaustividade é o pior de tudo.
É a hora que você vê, dentro de um contexto, naquele momento evolutivo, as circunstâncias, as injunções, ou aquilo que a Carla gosta de falar, sabe, o contingenciamento da posição, da injunção, aquilo, e você chegar ao máximo. Você bateu na raia. Nesse momento evolutivo não tem mais nada. Essa exaustividade é que é muito difícil também. Mas a gente tem que aspirar, alcançar perto disso. Isso aqui é o ideal. Com isso é que você descobre a Verpom. Às vezes é no finzinho, sabe? No 99,9999, a hora que está para terminar, fala, não, esse aqui é novo. Você descobriu a Verpom. Aí começa tudo de novo. Então a exaustividade, ela é importante. Isso não é capricho. Isso não é perfeccionismo. Vamos entender bem. É o problema de fazer o approach, a abordagem, o enfoque. É você colocar o megafoco no local certo. Isso é que a gente precisa. Professor Valdo, na página 43, na caracterologia, todos esses itens, na verdade, eles poderiam ser correlacionados com aquela tertúlia que o senhor passou da interação, análise e síntese, sim, onde do menor você reconhece o maior, sim, quer dizer, pelo calo do dedo... Só que aqui é o pequenininho. É o pequenininho, já é né? De propósito. Agora, você veja, eu coloquei tudo na base de Phanerus, ou dentro da dermatologia, do ponto de vista médico. Observe. Dermatologia e Phanerus. Agora, por exemplo, eu não coloquei os emunctórios, que aí já entra na escatologia. Você entendeu, né? Eu evitei isso. Agora, vamos ver o que a Rosa vai fazer, se ela vai entregar alguma coisa nisso. Entendendo? Tá certo. Agora, o processo é o soma, entende? O corpo humano. É importante. Agora, uma coisa, vocês veem como é que são coisas simples, que explicitam tanto? É o processo didático, pedagógico. É isso aí que a turma da reaprendência tem que pescar. Tem que pegar esses detalhes, entende? Lá. Ganchos. Professor, na fatologia, na sexta linha, fala o defeito do raciocínio, Sim, o defeito do raciocínio. Por exemplo, o defeito do raciocínio que eu falo aqui para algumas pessoas, uma ou outra, que às vezes se tem, que a pessoa custa ir direto naquilo que interessa. Então nós chamamos, acaba com os preâmbulos, você está entendendo? Com os prolegômenos, com os prefácios, vai direto ao conteúdo dos finalmente. Isso às vezes é processo de raciocínio. Agora, como é esse raciocínio? O que acontece mais? É quando a pessoa ela tem dificuldade de colocar o pensamento oral, verbal. Então, ela faz esse, vamos dizer, esse antelóquio, uma espécie de prefácio, você está entendendo? Ela faz uma introdução, que é o negócio dos passos perdidos. Ela está fazendo a introdução, são os passos perdidos. Tem dificuldades com a forma? Isso é para ela raciocinar, para aquilo ficar claro. Senão, ela tem dificuldade de colocar as palavras antes. Agora, o erro maior aí, qual é? É que ela não pensou antes o que ela vai falar. Na hora que ela fala, que ela vai raciocinar o correto. Entendeu? Para ela. Mas está errado. Ela tinha que pensar antes e ver o que ela vai falar antes. Então, por exemplo, ela podia fazer uma pergunta com 5 palavras. Ela usa 50. Não precisava. Agora, isso nós chamamos de circumpensene. Devido ao circunlóquio. A pessoa vai falar com você, ela dá uma volta enorme até chegar lá. Entende? Isso é um defeito dentro do gongorismo. Gongorismo é quando a pessoa, gongórico, é um processo de vocês lá, da Espanha, da turma nossa lá da Espanha. É o, entende? Luiz de Góngora. Porque ele fazia muito, sabe, 9 horas, muito rococó, muito processo extra. Então era um cara carnavalesco para falar. Então tinha um estilo carnavalesco. Entende? Era muito floreio, salamaleques e outros nomes qualquer que vocês queiram. E qual seria um exercício ou uma técnica para... É a pessoa pensar antes o que ela vai falar. Você não tem muito disso não, você é mais literal, você é direto. Agora a coisa mais séria é sempre isso,
a linearidade da pensenização. Então, olha as perguntas como é que são. Agora, pega meu texto e vê se tem linearidade de pensamento. O que eu estava falando com Eliel é justamente a linearidade de pensamento. Uma outra coisa, esse processo, seja descendente ou ascendente, do rumo e do modo que está numa enumeração, por exemplo, horizontal, ao pé do fogo, da boca para o ouvido, não é tapa no ouvido, não. É conversar da boca para o ouvido, conversa ao pé do fogo. Uma outra coisa. A minha posição é a seguinte: das 100 terapias alternativas que tem aí, 5 você pode pegar que funciona, foi o que eu falei. 5 que funciona é homeopatia e ideologia. Tem mais alguma que funciona nela? Ó, só para te falar, existe uma série delas, mas agora, eu estou falando assim, as 5 que você pode confiar. Uma delas é a acupuntura, que equivale à medicina chinesa. Outra coisa é a bioenergética, a pessoa estudar bem a bioenergética em qualquer situação, desde que não tenha influência nem de seita nem de religião. Isso seria a energoterapia. Uma outra quinta é a consciência terapia, que nós já falamos aqui. Dentro da consciência terapia entra a progesterapia, etc. e tudo mais. Isso que são, aí completa 5 que a pessoa está querendo saber. Agora, eu quero dizer que eu estou aqui do papel com as terturas de ontem e as 2 últimas. E eu quero falar para vocês que o YouTube já tem as nossas terturas lá também. Tá certo? Eu já vi hoje. Está até bem, a situação está boa. O problema tem que arranjar um alto-falante grande para a pessoa ouvir, porque o negócio é um pouco baixo, né? Enfim, eu entrei pelo tube, não é isso? Entrei pelo canto. Então vocês já estão sabendo o que é que se passa, tá certo? Vamos ver o que dá. Quer dizer, eu não, nós. Porque tem vocês, estão todos lá. Quem é vocês. Tá certo? YouTube, é vocês aí. Tá certo? Entramos pelo tubo. Agora, lá eles falavam tube, que e era uma expressão que não era muito boa em Londres. Obrigado. Que é o subway. Então eles falam, não, é o tube da rainha. The King's Tube. Isso não é uma boa, né? Não é uma boa. Eu não recomendo que vocês falem, tá certo? The Queen's Tube. Você sabe, lá tem o Subway, é um dos mais antigos do planeta e grande. Terrível. Agora, é melhor, por exemplo, do que o de Paris. O de Paris tem muito fedor, porque o povo não toma banho. Lá na Inglaterra é menos, é mais acessível. Agora, o que é muito engraçado, até na década de 60, você entrava lá, todo mundo tinha um chapéu coco, um terno escuro, gravata escura e um guarda-chuva. Agora, hoje você vai lá, não tem nada disso. Eu não sei onde é que aqueles homens foram. Subiram todos. Você entrava, via um carro, né? O vagão do Subway, só aquela turma. Isso foi até 60. 70 para cá começou a rarear, depois sumiu. Na década de 80 não tinha mais nada. Renovação. Então vocês vejam, a Inglaterra, por incrível que pareça, está renovando. Ainda estão matando as coisas com a raposa, aquele negócio todo, que aquilo são dos nobres, entre aspas, né? Enfim, a monarquia é simplesmente um vomitório. Só um minutinho, ele começou a fazer a reciclagem no momento que ele começou a ter uma ação, que é no caso escrever. Foi a hora que ele escreveu, que o negócio teve repercussão, que houve resposta, gente que já colocou ele numa situação. Ele começou até depois, eu não sei o que aconteceu, que eu perdi de vista. E outra coisa, eu não sei nem onde é que essa pessoa está, mas o que eu sei é o seguinte, ele queria escrever, ele queria ser dramaturgo. Ele ia escrever peça teatral. Uma peça teatral, dependendo do que ele vai fazer, já pensou de fazer uma comédia? Isso iria contra tudo o processo, por causa da seriedade. Ia relaxar com a guerra. Entendeu o que é essa expressão popular? Relaxar com a guerra. É uma saída. E outra coisa, positiva, de alto nível. Né? Walter.
Você comentou também aquele caso de um rapaz que assistia às suas palestras e que era da favela, na favela, e a família era de... Aquele é terrível. Bandidos, inclusive a mãe queria matar ele, né? Ele tinha medo, né? A mãe, se ele deixasse os assaltos, ele ia ser morto. A mãe já tinha mandado matar um sobrinho. E outra coisa, tudo aconteceu no Rio, favela do Rio. Agora, o rapaz apareceu, frequentou a minha casa, criou um problema lá, porque todo mundo estava com medo dele. Mas eu conversei o primeiro dia que ele foi, vi o QI do rapaz, o quociente de inteligência dele, do ponto de vista geral, é impressionante. Agora, o que eu recomendei? Você vai sumir de uma hora para outra e não vai dar endereço para ninguém. Isso é a melhor coisa que você faz. Some. Vai cuidar da sua vida e deixa passar. Daqui uns anos você aparece. É o jeito. Para você não ficar na marginália. Porque já tinham pessoas da família já presos várias vezes. É o negócio do BO. Eu perguntei para ele, como é que é o BO? Lá em casa tem gente com BO de alguns metros. Por aí você vê como é que era. Agora, a mãe é que era a líder da história. Tinha gente da polícia que sabia daquilo. Eles estavam tudo de olho, estudando. Agora, ele não tinha jeito. Uma outra coisa, a mãe queria usá-lo mais porque ele era muito, o perfil dele era muito capacitado para qualquer coisa. O rapaz, ele chegou lá em casa, no primeiro dia ele teve uma visão assim grande da história toda. Aí eu falei para ele, você acha que você teve curso intensivo? Eu falei, tive. Não há dúvida. Tudo do jeito que você está falando aí. Aí eu comecei a discutir com ele falava as coisas antes de eu falar. Entendeu? Agora, ele frequentou lá em casa uma boa temporada e a gente encaminhou. Isso foi no Centro da Consciência Contínua, na década de 80. Então, agora, ele, ao que me consta, ele se salvou da história e saiu fora. Mas então, se ele tinha curso intermissivo, quer dizer, se ele saiu mais ou menos bem, ele vai aparecer, vai retomar as coisas? Aí agora eu não sei como é que está a situação. Como é que fica a questão de proex? Sei lá se a mãe dele não está viva. Enquanto a mãe dele estiver viva, ele deve ter medo de aparecer. A mãe é uma matriarca da máfia. Você está entendendo? Da favela. Até hoje eu não sei como é que está. Se teria um paradeiro dele, alguma coisa, né? É um negócio sério. Eu não sei, porque faz muitos anos. Eu viajava muito, depois eu viajei, não fiquei sabendo. Depois que eu fechei lá o Centro da Consciência Contínua, não vi mais. Valdo, no Consincobaia, quando a pessoa passa pelo Consincobaia, tem a evocação de consciexes e a gente percebe que também às vezes tem um afastamento, quando a pessoa identifica e expõe o seu trafar. Esse afastamento ele é definitivo? Em que grau que a gente pode avaliar essa nunca sabe. Nunca sabe. Aí há vários fatores. Por exemplo, primeiro, o fator dele. Você às vezes afasta, mas a pessoa está viciada com aquela boca torta. Não é isso. Ela faz evocação para voltar, porque ela está sofrendo com a falta do assediador. Agora, outra coisa séria. É preciso saber qual é o nível de afastamento devido ao papel exercido por aquele assediador. Ele é de qual escalão? Do primeiro, do segundo, do terceiro escalão? Qual é o estrago que ele comete? O que ele faz? Isso tudo tem que ver dentro daquele momento evolutivo da vítima. Entende? Agora, o que se passa? Eu vou te falar agora, generalizando. 80% dos casos não aparece nunca mais. Tudo melhora. Quando há o amparador que leva, geralmente eles tomam providência. É aquilo que nós chamamos. Como é que é? Você faz o quê? São três coisas. Acolhimento, orientação e depois encaminhamento. É o negócio da criança lá, o curso primário. Tá certo? Quantos dedos eu tenho aqui? Não, mas olha, parece que agora todo mundo já guardou essa. Não, porque está todo mundo falhando aí várias vezes, eu depois tenho que começar a repetir. Agora eu já falei que certas coisas eu não repito, é o caso do dicionário, que é demais, né? Eu tenho que estabelecer certos limites, senão eles acham que eu sou bobo demais. Eu posso ser bobo, mas de menos, não bobo demais, tá certo? Valdo. Sim. Na página 43, sim. Caracterologia, sim. Esses itens tem 7, pode aumentar? É isso que eu pedi para aumentar. Porque eu tenho a sugestão. A Rosa. Não, fala com a Rosa.
Eu passo para você. Tá. A Rosa. Pode falar. Walter, eu queria que você analisasse o maxi-dissidente, os principais defeitos que devem ser desfeitos. Né? Ele vai ter... Maxi-dissidente? É um maxi. Você tem que perguntar para ele quais os defeitos que ele tem. Não, por exemplo, um que é religioso, ele vai... O principal não, o maxi-dissidente, religioso e se ele deixou, ele não vai ter uma religião. Agora, se ele saiu de uma religião e foi para outra, ele não é maxi-dissidente. Ele está fazendo a simulcognição. Passou maxi-dissidente. Está falando é maxi. Passou da religião para a Conscienciologia. Saiu do espeto e caiu na brasa, não mudou nada. Os religiosos que vieram aqui da Conscienciologia. Não, essa não dá. Te vira. Não dá porque... Tudo é religião, ele não saiu de nada. Max dissidente é Max. Ô Max, você... É da religião para a Conscienciologia, não é da religião para a religião. Saiu da religião, foi para outra, não resolve. Conscienciologia, não é para outra. Sim, aí é outra coisa. Você tem que perguntar para ele. Aqui tem alguns que saíram de religião e foram para a Conscienciologia. Eu sou um. Mas, eu posso falar outra coisa aqui? Uma vez que se tem a impressão da perda desse bonde e diáspora patológica, isso aí é o que nós falamos aí, possivelmente já ocorrida, que atitude, que direcionamento dar aos recursos de tempo e energia disponíveis no que resta de possibilidade de futuro? É bom parar e refletir um pouco? Não, primeira coisa, não é bom parar e refletir um pouco, não. Tem que refletir. Você bate aí para nós. Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde. Hoje nós temos aqui o defeito desfeito. Isso é da autorreflexologia. Ou seja, processo da reciclagem existencial pessoal. O defeito desfeito é o ato ou efeito de desfazer a falta de perfeição física, a fraqueza moral, a imperfeição consciencial, ou traço fardo, que é o trafar, pessoal, por parte da consciência reciclante. Esse tema é homeostático. Esse não precisa de discussão. Tá certo? Que todo dia vocês estão querendo discutir. Hoje, sobre esse texto, se vocês quiserem, eu estou procurando quem é o peixe morto aqui. Está no texto. Eu não olhei para ninguém, estou de olhos fechados. Quem é o peixe morto? Agora, o defeito esfeito, o reajuste do defeito, a eliminação do pior, o exaurimento do incômodo, a correção da deformidade, a supressão da falha de caráter, a escassez de integridade, a terra como sendo a imperfecciolândia, a ausência de perfeição moral, a fissura da personalidade, a educação defeituosa, o defeito de raciocínio, o pertúrbio cultural. Eu quero esclarecer que pertúrbio é a perturbação da pessoa que faz o distúrbio em outrem. O travão evolutivo, a omissão deficitária, o desafio da erradicação do defeito, a vitória do defeito desfeito, a reconstrução, a reciclagem evolutiva, a recuperação e a recomposição.
Agora, nós temos aqui uma série de considerações, e dessa vez tem a caracterologia, tem a etologia e tem a ressexologia. Na caracterologia nós falamos de 7 mini mazelas. Eu desejo que a turma aí, principalmente a Rosa, vai estudar para aumentar isso aí de 7 para mais. Isso aí é infinito. Se você for olhar o que é. Caracterologia. Por exemplo, a afta na boca, o calo no dedo, o espigão na unha, a espinha no nariz. São coisas, pois é. O pelo de barba arruinado, a unha encravada, a verruga na mão. Agora, ó, vocês observam que tudo diz respeito ao soma. Vê se você segue na mesma linha. Eu confio em vocês. O triparada dura pode participar disso aí. A Rosa deixa. Agora, a etologia é a ciência do processo do comportamento. Então nós temos aqui os defeitos anticosmoéticos de comportamento. Convencer os ouvintes como objetivo. E eu aqui não pretendo convencer nem persuadir ninguém. Nós informamos e usamos o princípio da descrença. Veja bem, doutrinar alguém. Aqui nós não doutrinamos ninguém, a gente dá opinião pessoal das coisas. Fazer a cabeça de alguém, eu também não faço, pelo contrário. Aqui, e vocês estão ficando até todo mundo calvo, a gente está fazendo a cabeça, está fazendo só scalpo. Devido ao mental soma, nós somos indígenas, fazendo scalpo. Impingir condutas aos demais, nós não fazemos isso. A gente mostra o que é o ideal, o que é o melhor, que conclusão consensual que nós temos hoje. Manipular alguma pessoa, a gente não manipula, a gente brinca aqui com as coisas, mas ninguém está manipulando. Persuadir os outros, como hábito, nós também não pretendemos fazer isso. E vender o pior, a gente está procurando vender o melhor aqui. Muito embora falando a verdade. Agora, ó, para aqueles que são tertuliários à distância, e para os paratertuliários, nós queremos explicitar uma coisa. A tendência nossa aqui é cosmoética. Fazemos um esforço danado para sermos cosmoéticos. Se a gente erra, está dentro da deficiência Holândia nossa. Mas agora, o que se passa? A intenção é boa, o processo do princípio da cosmoética está sendo lembrado sempre, e nós queremos aproveitar o momento evolutivo que nós passamos. De modo que quando nós estamos estudando esse processo do defeito-desfeito, que é desfazer a coisa que está mal parada, a intenção é positiva, é melhorar todo mundo. Outra coisa séria que é bom a gente clarear, aqui divide as respostas, porque às vezes eu tenho que falar uma resposta muito franco, rapidinho, com poucas palavras, diretamente ao tema. E isso às vezes pode ficar mal entendido. Agora, vamos lembrar que a intenção é boa. E outra coisa séria acima de tudo isso. Não acredite em nada que vocês ouvirem eu falar ou qualquer pessoa aqui falar. Faça a sua experiência pessoal. Esse é que é o princípio da descrença. Agora, outra coisa é a ressexologia. São os posicionamentos pessoais assemelhados, dependentes da vontade férrea da consciência e que às vezes são espúrios. Por exemplo, fossilizações, gurulatrias, mitificações, sacralizações, subordinações, superstições, vitimizações. Agora, depois, nós temos aí a lucidologia. É aqui que entra o peixe morto. No desfazimento dos defeitos importam, antes de tudo, as reações de lucidez da consciência, sendo oportuno recordar a observação inteligente da própria natureza. Vocês sabem que eu tenho até uns livrinhos que eu já dei que a natureza ensina. Isso aqui é só para a gente pensar. Esse não é um mega pensante vocabulário, é uma frase, que isso é um verdadeiro provérbio que usa até na ciência, usa na filosofia. Olha lá o defeito, desfeito. A tendência nossa é de esfeito. Vocês pegam no dicionário, que é bom. Que é mais ou menos a mesma coisa. Ah, mas e daí? O que é que eu tenho que ver com isso? Nada.
esse defeito não tem que vir por cima de mim. Né? Pois é, tem tanta coisa por aí. Vamos sair dessa, vocês vão ver que não tem nada demais, não. A hora que chegar lá. Mas é bom que eu não fale. Melhor da história, vocês procederam muito bem, porque ninguém falou que estava faltando um D ou qualquer coisa. Já agiram corretamente. Palmas para vocês hoje. Estou impressionado por vocês. Mas agora veja, e o peixe morto? Nada? Vamos fazer uma eleição de peixe morto aqui para ver? Quem é que está andando para trás aí? Esse peixe morto, até um certo ponto, não é caranguejo, tá certo? Caranguejo anda para o lado. Ele não anda para trás. Vamos entender bem isso. Peixe morto, quando ele é levado pela corrente, é porque ele morreu. Geralmente ele vai boiando. De modo que aqui não tem peixe morto. Vocês estão vendo? Eu já fiz várias pessoas para ver se achava. Ninguém achou. Ô João, você conhece algum peixe morto por aqui? Não, morreu. Ele morreu. Você sabe, mas quem dirige aí o IBGE? Vamos perguntar para ele? O que você acha? Qual a taxa de mortalidade aí dos peixes mortos em matéria de mental somática? Isso aí precisa a gente ver. Como é que é isso? Ele é que é o nosso homem que toma conta da demografia. Nós queremos saber a demografia dos defuntos. Mas nessa delimitação da mental somática, eu acho que a taxa aumentou. Nós estamos com 538 pessoas em Foz, hein? Olha bem aí, eu sou o IBGE. Agora, eu quero dizer para vocês também que eu já completei 900 verbetes prontos, tá certo? São mais de 3.000 páginas. E agora nós estamos aumentando o computador para mexer com o servidor para chegar a 10.000 páginas. Que é o que eu preciso de passar lá. Eu já tenho esse material. Só que tem que não estar num arquivo só. Hoje já chegou um computador aí para a gente aumentar isso aí. Agora, vocês têm alguma coisa para falar diretamente aí? Não tem nada? Eu posso falar alguma coisa? Ninguém está de microfone, né? Eu tenho algumas prestações de serviço público aqui. Professor, o reciclagem, ou a resin, não seria não estaria dentro da sinonimologia? O quê? Resin. A resin pode colocar, né? E a ressex, resin e tal, se quiser pôr. Mas aí tem que ser a Rosa que está decidindo. Ela é o voto de Minerva das coisas aqui. É a nossa jurisconsulta. Pode falar. Na quarta linha da fatologia, para você dar uma estendida, o senão. O sinão. O que você acha? Seria bom a gente ler o resto, né? Aqui. A desvirtudes, o trafar, o ponto fraco, o sinão, a lacuna, a falha, a carência, a deficiência, a mácula, o label, o desdouro, a inópia, o vício, a riscomania. Então eu falo para você, é inópia. Agora não vem me falar, olha lá o dicionário, para isso que tem dicionário. Tem 5.000 dicionários lá embaixo. Tá certo? É inópia. Olha o nome bonito, né? Já pensou? Dona Inópia de Lourdes e Silva. Deve ser gente lá da Espanha, tá certo? Porque o nome é muito grande. Agora, ela casou com o inepto. Tá certo? Valdo? Sim. Bom, você pode aprofundar aqui na trinomiologia? Aonde? Na trinomiologia. Trinomiologia. A falta. Trinômio, falta, falha e falência. Falta é que está faltando alguma coisa. A falha é quando deu um tilt, deu um pane, deu algum defeito. Agora, a falência é quando o negócio tudo morreu, tudo foi embaixo. É o peixe morto. Você entendeu a diferença? Parece igual, mas não é. Uma outra coisa, aqui a gente pode colocar que esse trinômio põe entre parênteses assim, aliteração, que é falha, falha e falência. Aqui tudo tem fal. Isso é a literação. Essa literação é a chamada literação pedagógica, didática, que a pessoa vai ver isso e ela não vai esquecer.
Então, entre parênteses, às vezes eu coloco a literação. Depois de trinômio, põe entre parênteses a literação, falta, falha, falência. Parece que a gente está brincando, fazendo trocadilho, mas não é. A enumeração é didática, é técnica. Agora, o português permite isso. Qualquer idioma permite. Agora, o nosso permite muita coisa nesse sentido, porque muitos vocábulos terminam com vogais. Pode falar. Valdo, pegando a fatologia, sim, qual que se pegaria assim esse defeito desfeito mais pesadão aqui, por exemplo? Desses todos aqui, ou alguns, é a Imperfectolândia da Terra. Porque isso aí, você tem uma cosvisão. Vamos perguntar para o Roberto. Roberto, o que você acha? Sei muito, mas... O que você acha? Seria a Imperfectolândia? É o que dá mais, caracteriza mais o processo. Agora veja, tem que mostrar o defeito para você diagnosticar e depois ter a terapia. Agora a terapia, qual que seria? É a Ressex. Não é isso? Hein? É a primeira Imperfectolândia, que é a base de tudo. Agora dali tem que vir a Ressex. Agora essa Ressex hoje, do ponto de vista técnico, nós falamos é na reeducaciologia, que é o processo da reeducação. Isso aqui está dentro da reeducaciologia. E a baratrosfera entra em qual sentido em relação a esse... A baratrosfera é um processo já da outra dimensão, não é isso? Então a gente deixa para lá. O problema é Ressex. Nós queremos trabalhar com vocês aqui, o peixe morto. Uhum. Se o peixe já foi morto, ele vai para a baratrosfera. Porque as imperfeições na baratrosfera são maiores do que aqui. Aqui já é a recuperação disso. É a recuperação, é a oportunidade. O processo todo mais sério é o problema do ensejo, a chance, a oportunidade. É aquele momento evolutivo crítico, drástico, sério. Entendeu? Que é o da, vamos dizer, mudança, né? Uhum. O nome é viragem da mesa. É o turning point. É tudo isso. Esse é o caminho. Tem lógica? Uhum. Aqui, professor, não vou questionar a tematologia, mas é o seguinte, o defeito, desfeito, o tema central é homeostático. Agora, eu observei aqui na remissiologia, sim, que são 7 temas nosográficos. Sim, mas você não percebeu a caracterologia. Não, eu acho que não. Eu tenho que mostrar os defeitos para a gente ver. Como é que você vai consertar aqui? Como é que você vai curar uma doença se você não tem o diagnóstico? Não, é justamente isso que a pessoa está com o braço esquerdo alterado. O cara vai tratar do braço ver o defeito, fazer o diagnóstico. Tem que saber exatinho, porque senão por isso é tem o antiprofissionalismo. Uhum. Por isso a quantidade maior da remissiologia. Agora, outra coisa. Ele é
da remissologia. Agora, outra coisa. Ele é homeostático, porque está desfazendo o defeito. Entendi. Vamos entender. Entendi. Mas se você não localizar, identificar o defeito, não tem como. Tá certo? Agora, ó, observa, você viu só a remissologia. Eu te recomendo ver a caracterologia, a etologia e a ressexologia. A coisa mais séria do que isso. Tá bem. Entende? É o jeito. Agora, outra coisa. Você falou que a remissologia está preponderando o nosografo, mas tem o abertismo consciencial, que é o homeostático, tá? É o primeiro. Isso tem que ser levado em consideração. Que é o mais sério. Abertismo consciencial. Se a pessoa está aberta, tudo é possível. Agora, se ela é fechada, se ela está intramuros, ou se ela é murista, ou se ela é autista, ou se ela tem uma torre de marfim, acabou. Professor, e aqui na fatologia, o exaurimento do incômodo, quando a pessoa não aguenta mais, ela começa a fazer a... Mas não é só isso. É o processo também de você pensar o problema da sujeira e das moscas.